Gente, então bom dia. E a gente trouxe para vocês aqui a aplicação do Human Guide no Programa de Desenvolvimento de Lideranças na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Então, pessoas engajadas resolvem problemas complexos. Engajar pessoas é, portanto, resolver grande parte dos nossos desafios como sociedade, né? Pensando aí em algo que é maior do que a nossa instituição, né? Então, nós engajando pessoas, a gente consegue com que a sociedade resolva problemas de alta complexidade. Nós dividimos aqui em duas partes, tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouco do contexto da gestão pública, no contexto de mundo, o contexto da secretaria, como a gente criou o programa, efetivamente como que é o programa, os resultados, as recomendações e algumas referências. Estou na área pública há 20 anos, vim de área privada, então para a gente está sendo uma experiência muito gratificante, né, trabalhar com a ferramenta na área pública, né, porque é bastante inovador, né, e o desafio é enorme, vocês vão ver. Bom, falando um pouquinho então sobre o contexto, né, na gestão pública. Então, aí a gente fez um paralelo em como é o planejamento, como são as normas e como é a gestão de pessoas. Né? Então, os planejamentos, eles são descontínuos e erráticos, né? A gente não tem uma continuidade, troca o governo, quebra, você não tem essa continuidade. As normas, elas são muito rígidas e incompletas, ignorando as questões específicas, né, a realidade. E como é a gestão de pessoas? Tem o caráter protecionista e inibidor do espírito empreendedor. Né? Então, isso evoluindo, né, analisando o cenário, é isso que a gente tem. No planejamento, os ciclos são longos, em geral. As normas é uma colcha de retalhos, então você não consegue ter algo, né, uma linha do tempo, não é cartesiano, a coisa não é cartesiana. Você não consegue olhar e falar, meu Deus, o que é isso? Né? Então você olha um cargo, a evolução dele, você nunca tem uma relação direta, né? Você tem que estudar. E às vezes alguém tem que te falar como que acontece, o que é muito pior. Né? E a gestão de pessoas, a gente tem uma uniformização no tratamento. É como se todo mundo fosse exatamente igual. É desenho da Turma da Mônica. É sempre o vestido vermelho e tá lá e assim, todo mundo é igual. Você não respeita as idiosincrasias das pessoas, não respeita, né? Estou vendo o pessoal fazer assim, no mínimo é da área pública também, né? Não é? O planejamento geralmente é feito internamente. As normas, elas são muito atrasadas e não incentivam a inovação. E a gestão de pessoas, ela tem uma inexistência de política de remuneração adequada e a rotatividade na ocupação das posições de chefia. Então, assim, quando você tem pessoas altamente engajadas, você fala, chefe, vai ser chefe. Ou pessoas boas tecnicamente, você fala, vai ser chefe. Então, assim, você não tem uma identificação desses perfis de forma adequada. Como que a gente está no contexto de mundo? Né? Então, aqui a gente pegou o contexto da área pública. Então, no contexto de mundo, uma questão que tem sido muito presente é o que chama quiet quitting, né? Que a gente fala, na área pública, a gente gosta de usar uma metáfora que a gente fala assim, que as pessoas engajadas estão dentro de uma Kombi. E é sempre a mesma Kombi. Né? Então, o nosso chefe falou assim, olha, o quiet quitting é um dia normal fora da Kombi. Quer dizer, fora daquelas pessoas que são altamente engajadas, o quiet quitting é um dia normal. Então, o que é isso? Né? É a tendência no mundo corporativo de que as pessoas vão fazer o mínimo necessário. Exatamente, o mínimo. Então, assim, se tem lá na descrição do cargo dele que ele tem que bater carimbo, ele só vai bater carimbo. E se der para ele não bater em alguma hora, ele também vai fazer isso. Né? Então, assim, essa é a tendência do mundo. Né? A gente teve aí, a partir da pandemia, demissões em ritmo recorde. Né? Então, no mundo,
a gente teve um efeito, especialmente nos Estados Unidos, na volta, que foi um evento de demissão em massa, e no Brasil essa realidade também aconteceu, não com todas as áreas, mas especialmente com áreas mais estratégicas, áreas tecnológicas, né? E segundo pesquisa no Brasil, nós ocupamos o 2º lugar no ranking de trabalhadores com burnout. Então, assim, esse é o contexto de mundo. As pessoas fazem o mínimo, estão com burnout e querem se demitir. É bacana isso, né? Então, vamos lá. Nesse contexto também, a gente passou de um mundo que a gente chama VUCA para um mundo bunny, né? O que é esse mundo bunny? Especialmente após a pandemia, né? É um mundo frágil, ansioso, ele é não linear e ele é incompreensível. Então, juntando tudo isso, é uma pequena bomba relógio. E aí a gente desce, então, para o contexto da Secretaria da Fazenda, né? Olhando todo esse cenário e olhando o planejamento que a gente fez, que acontece, né? Os próprios servidores falando a respeito das chefias. Então, o que eles falam, né, com relação às chefias? Olha, as chefias não permitem inovação, elas não desenvolvem o ambiente colaborativo, elas não catalisam mudanças, elas não permitem um ambiente informal, elas não são transparentes, elas não agem com justiça, elas não reconhecem o trabalho bem feito, eles não são proativos, eles não têm mudança de atitude e não têm empatia. Então, bom, dá vontade de chorar em posição fetal depois que você lê isso a respeito do que os próprios servidores falam a respeito de seus líderes. Né? Se eu fosse líder, eu não sou, graças a Deus, né? Estava conversando sobre isso aqui com a Marta. Se eu fosse líder, eu ia chorar em posição fetal, porque assim, é um ambiente absurdamente tóxico, né? É isso. É uma toxicidade muito alta. Né? Então, aqui olha, o que os servidores estão falando da liderança. Então, a gente olhou, eu e a Márcia, esse cenário, mas o grupo, né, que a gente tem uma Kombi, é uma mini Kombi, não é uma Kombi completa, mas o nosso grupinho da Kombi, a gente olhou e falou assim, tá, e aí, a gente senta e chora, ou a gente faz alguma coisa para mudar, tá? Bom, só falando números gerais, né? Hoje nós temos 532 gestores, 14% estão em condição de aposentadoria. A gente tem uma idade aí no mais 50, então esses gestores estão no mais 50. Então, 3% deles já estão aposentados e ocupam uma posição de gestão. A gente tem uma supremacia aí do... E aqui eu não coloquei, mas acho que é o sexo masculino, né? Uma supremacia do sexo masculino. E aqui o foco da Secretaria da Fazenda é a área tributária, a tributação, a ICMS, TCMD. Mas, mais ou menos, 50% desses líderes não estão em áreas tributárias, não fazem parte desta atividade fim. Tá? Bom, aí a gente pensou, tá, a gente tem esse contexto na gestão pública, esse contexto de mundo, esse contexto da Secretaria da Fazenda. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, a tendência é uma bomba relógio daqui a pouco, né? Então, aí, dentro da nossa Minicombi, a gente pensou, né, e estruturou um programa de lideranças, né? Então, aqui é uma coisa bonita, né? A gente escreveu bonito aqui para sair numa resolução, porque a gente é tudo normatizado, a gente precisa da resolução. Então, aqui é bonito. Mas o que significa efetivamente? Né? A gente vai proporcionar experiências para desempenhar as funções e reunir conteúdos teóricos, atividades, capacitá-los para este novo desafio. Para dizer assim, olha, cara, não é assim, não. Você não pode bloquear as inovações das equipes, senão as pessoas vão embora. Né? A gente tem nos últimos anos, a gente tem perdido servidores para outros países,
para outros cargos, para a iniciativa privada, coisa que nunca aconteceu. Né? Então, assim, eu tenho amigas, eu tenho uma na Itália e uma no Canadá. Amigas minhas lá da secretaria que falaram, não quero mais isso, eu vou sair fora. Né? Então, assim, esse é um problema que a gente tem enfrentado. Então, a gente falou, olha, então, a gente vai identificar essas competências fundamentais e olhar as necessidades de desenvolvimento dessas pessoas, tá? Reunindo conteúdos, atividades, para que elas possam efetivamente se desenvolver. Aqui está pequeno, mas depois a gente disponibiliza o material para vocês, tá? Então, nós fizemos grupos focais com líderes, perguntando qual é a sua dificuldade. E a partir dessa dificuldade, qual que o que a alta gestão espera de você? Né? Aí a gente encontrou um canyon, não era um abismo, era um canyon, né? Entre um e outro. Mas, enfim, o que a gente apurou? Né? Que as competências hard na secretaria é gestão ágil e estratégica, gestão da mudança, desenvolvimento de pessoas, orientação para resultados. Né? E as soft skills, essa que está na parte laranja, aí a gente tem empatia, inteligência emocional, resiliência, comunicação, autonomia, enfim. Nós pegamos toda aquela árvore das pessoas falando, olha, eu preciso ter autonomia. Então, a gente falou, opa, então isso aqui é importante para o gestor ter. Né? Falando, olha, meu gestor não me dá feedback. Então, comunicação assertiva é uma coisa... Então, a gente foi fazendo esse paralelo entre todo esse cenário e o que a gente viu, né, possibilidade de desenvolver. E a gente falou, bom, soft skill é um negócio complicado de fazer uma apuração. Como que a gente vai trabalhar com a soft skill, né? Porque a soft skill você vê muito na prática, mas não vai ter lá nem Márcia nem Luciana todo... E aí, você vai dar feedback? Né? A gente não vai fazer isso com os líderes. Né? Então, assim, como que a gente vai olhar isso de uma forma? Né? Então, a forma que a gente encontrou foi utilizar, então, nessa primeira fase, o Human Guide como um identificador, né, de muitas soft skills, e, além disso, da gente trazer um pouco o gestor à consciência, falando assim, cara, você está vendo, ó, aqui a sua equipe, né, aqui você, por exemplo, não tem assertividade, né? Então, potencialmente, o que a sua equipe vai fazer? Vai dar uma montada em você, né? Então, se é uma pessoa que tem uma sensibilidade alta, então, assim, dá esse feedback para trazer um pouco a consciência desse gestor, né? E aí, obviamente que isso não é só isso, né? Identificar esses gaps de competência a partir dessas competências delineadas para o que eles têm, fazer um plano de desenvolvimento e dar trilhas para eles, para que eles possam falar, olha, putz, desenvolvimento de pessoas eu não sou legal, eu vou aqui, tem vídeo, tem leitura, tem curso, tem um monte de coisa que você pode fazer a partir disso. E aqui eu acho que é o creme de la creme, que é trabalhar sessões de coaching. Né? Então, a equipe lá, tem a Márcia e tem mais 5, né? Mais 5 pessoas, né? Então, para fazer essas sessões de coaching executivo com essa liderança. Né? Então, vocês podem me perguntar, pô, mas pode ser que vocês identifiquem que a pessoa tem que ser substituída? Pode. A gente consegue substituir? Não. Não. Por uma série de motivos, assim. Então, assim, geralmente o gestor é aquele cara que está engajado. E você não consegue, às vezes, identificar na equipe pessoas com um alto engajamento, porque ele não recebe quase nada de diferença. Então, entre o cargo que ele ocupa e o cargo de liderança, é baixo. Não tem essa diferença. Então, o cara tem que ser um motivado. Né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Esse motivado aí, a gente vai ter que trabalhar institucionalmente para identificar os motivados da Kombi. Dentro do programa, né, então, assim, a gente tem incentivar e promover o desenvolvimento, identificar pontos de melhoria, aperfeiçoar desempenho, propiciar condições
para uma reflexão sobre o desenvolvimento, fortalecer a preparação profissional e contribuir para a melhoria e satisfação, né? Então, esses são os nossos focos. E aqui, a Márcia vai, então, conversar com vocês a respeito desse resultado que a gente viu na aplicação do Human Guide. Obrigada, Lu. Então, o que nós temos aqui? Nós usamos uma ferramenta, né? Nós temos um repositório de informações e trouxemos esses dados para o Power BI. Então, naquele número inicial que ela passou de 532 lideranças, nós temos apenas 25% da nossa liderança que foi sujeita já à aplicação do Human Guide. Nós usamos também em processos seletivos, mas essa ferramenta está sendo aplicada para essa finalidade em específico para desenvolvimento da liderança. Então, aqui nós temos 57%, né, de mulheres. Não, é unidade, 57 homens e 79 mulheres. Isso. Tá. E sendo 20% aqui que a gente observou de total de gestores com aplicação de Human Guide, e os 3 macrogrupos mais que saíram disparado aqui, vocês têm a conscienciosidade, amabilidade e generalismo, tá? Então, e aqui o que nós fizemos também? É um funil onde esses macrogrupos, o que a gente observou de todas as pessoas que foram avaliadas, que foram nós tínhamos uma população inicial de 154 gestores e tivemos adesão de 136 pessoas, né, líderes. E o que nós identificamos que essa pirâmide ela deu um número muito expressivo no perfil de organização. Então, entre os ação e organização, nós temos aqui a maior população em organização, né? Então, junto àquilo que ela já falou, que são chefes que foram, né, que estão hoje em posição, né, que não escolheram, mas que são engajados, que são bons tecnicamente, que não têm perfil de desenvolvimento de pessoas. Então, deu algum problema? Manda para a área de RH que elas resolvem. Mas não é muito bem assim, né? Ele tem que fazer realmente o trabalho dele. Então, aqui, nós fizemos aqui uma apresentação também em outra dimensão, focando um pouco o que a gente tem hoje lá. Porque como nós fizemos um projeto piloto inicialmente, com esses 154 líderes, foram líderes das áreas de projeto e estratégica, área administrativa, que tem a parte de apoio, área financeira, área de recursos humanos, tecnologia, que é o nosso DTI, e facilities, que é uma área que tem toda uma atuação voltada, né, que tem uma atuação para o interior, mas faz o mesclo de compras, suprimentos, né, voltada para essa área, né, de atuação. Nós tivemos aqui, desse número de 37 conscienciosidade, 32 pessoas que estão hoje no grupo de facility, 29 pessoas que têm... Não tem relação? Não tá Perdão. Aqui é o geral, né? Então, só para vocês verem aonde é a distribuição. Mas aí a distribuição, por exemplo, conscienciosidade, amabilidade, generalismo, ela está presente em todos, tá? Em todas essas áreas. Perfis, todas essas áreas. Aqui a gente não separou por área ainda, que vai ser a segunda parte, segundo desculpa. passo para a gente fazer, né? Então, seguindo, quais foram os resultados em relação ao cofator e o fator, né? Então, o que nós temos aqui? Qualidade e força, sensibilidade com estrutura, sensibilidade com imaginação, estrutura com sensibilidade, estrutura com qualidade, sensibilidade com qualidade, qualidade com estrutura e qualidade com sensibilidade. Então, esses são os fatores mais, o cofator e o cofator mais, vamos dizer assim, prevalente, né, desses perfis do que a gente... É claro que depois tem lá 4, 3, 2, 1, mas nós trouxemos um número mais expressivo aí em relação a... Então, o que a gente quer, né? Então, naquela árvore de problemas, identificamos que as pessoas falam que precisam de autonomia, a gente precisa transformar esse trabalho, né, dando mais liberdade, trazendo engajamento, um ambiente mais colaborativo. Você tem um perfil, né, de pessoas que são mais afetuosas, mas que a gente precisa mudar, né? Então, assim, tem um comprometimento,
mas a questão de força, de empreender e de mudar esse cenário é uma coisa bem distante, tá? E aí eu acho que uma das questões que a gente vê com muita clareza é a questão de que hoje, por exemplo, se a gente for olhar as nossas competências, gestão para mudança, cadê, né? Opa, perdão. Né? Assim, se você tem pessoas altamente sensíveis que, né, abraçam, né? Cadê aquele ímpeto? Cadê aquela força? A gente não tem. Né? A gente tem uma dificuldade enorme em trazer mudanças, em trazer inovação para dentro da instituição, e a gente vê isso, né? A gente tinha uma noção, falava assim, olha, aqui é mais passivo, mas aqui está claro, né? Tá claro a passividade, tá claro essa questão prudência, né? As pessoas não querem arriscar. Aqui vocês vão ver exatamente isso, né? Então, a conscienciosidade, né, como carro-chefe, a média de idade dessas pessoas que estão já nesse perfil é 51 anos. Então, junto com a informação do gestor, mais de 50 anos, a gente realmente vê que a incidência maior é nessa faixa de idade. Amabilidade e generalismo, os três aí mais prevalentes no perfil desse projeto piloto. Aqui nós trouxemos o resultado do relatório completo, nós fizemos aí uma nuvem de palavras. Então, sim, são pessoas super engajadas, né, solidárias, confiáveis, né? Então, a gente tem ali pessoas que são rigorosas, né? Então, tem aquele negócio de seguir as normas muito... Não, mas eu sempre fiz assim, gente. Para que você agora quer falar para mim que precisa mudar? E assim, como a coisa também é cíclica, né? Porque assim, você já tem um planejamento, um trabalho que atuou com esse tipo de demanda. Nós já fizemos N projetos de liderança, né, na Fazenda. E aí você vem com mais uma agora dizendo que a gente precisa mudar. Não dá para acreditar? Então, você pode vir com uma ferramenta diferente, né? Porque agora vocês têm o Rui Mangard, mas vocês querem a mesma coisa, né? Então, diante de todo esse cenário, o que a gente pensou, né, como recomendação? Que aqui a gente está trabalhando com o apoio da alta administração, nós temos esse projeto no planejamento estratégico, então, assim, está bem alinhado com o secretário, né, com os stakeholders da própria Fazenda. Então, o que a gente definiu? Demonstrar o resultado para a alta gestão com as recomendações pertinentes. Então, a gente precisa dizer hoje onde estão esses líderes e para onde a gente quer chegar. Né? Então, incentivar a criatividade e a autonomia. Ser uma instituição que promova iniciativas inovadoras e experimentações, porque as pessoas ficam lá, eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver certeza. Eu vou controlar, eu vou verificar, eu vou escrever. Ficou bonitinho? Aí eu ponho. Então, assim, a gente não quer mais isso. Faz um esbocinho, manda ver, sabe? Experimenta, seja ousado. Então, é isso que a gente está incentivando, né, que a nossa recomendação, para esse tipo de ambiente que permita essa experiência. Identificar potenciais lideranças para a participação no laboratório CRIA São Paulo. Nós temos um laboratório de inovação, então a gente vai laçar essas pessoas e incentivá-los para buscarem, né, outros trabalhos, desenvolver outras perspectivas, né, serem pessoas que são realmente especiais e conduzir projetos aí que possam agregar a própria estrutura da Fazenda. Nós temos pessoas excelentes, né, só que temos pessoas espalhadas e ainda não temos um time que a gente possa organizar, né, precisa de um time para atuar. Aqui a pessoa pode ter uma expertise excelente, mas talvez num lugar errado, né, na equipe errada. Então, isso a gente precisa estar mexendo internamente. Mudar a cultura Cefaz, menos punitiva e mais desenvolvimentista. Então, a gente não quer que fique, né, pegando no pé, olha, você errou, né? Então, é o tipo de liderança que a gente, né, vê que tem uma postura bacana. Né? Então, que promove esse desenvolvimento de pessoas. Recomendar para a escola, que nós temos uma escola de governo, atividades mais hands-on. Então, assim, oficinas, né? Salas de aula invertida,
que a pessoa, não vou falar de abraçar árvore, né, porque era moda, não sei se agora continua, mas algo que realmente tenha essa disponibilidade, né, que a pessoa realmente tenha esse tete-a-tete, veja a diferença minha, né, da outra pessoa, e que eu posso realmente, com equipe diferente, ter um bom resultado, né, que você tenha uma orquestra completa. Identificar sucessores para posições estratégicas, que não dá para a gente hoje trabalhar com esse número de pessoas aposentadas. Mudou a legislação de aposentadoria, vou embora. Né? E aí a gente fica com o quê? Né? Como que a gente vai fazer essa gestão de conhecimento? Então, já identificando esses potenciais sucessores, e o que a gente também observa é esse distanciamento entre as competências de liderança e o cenário atual, né? Porque hoje a gente tem esse perfil e a gente quer chegar lá. Né? E o que a gente vai precisar fazer? É só isso. E as referências bibliográficas, tá bom?